Vou falar, então, eu já agradeço, tem algumas das minhas alunas aí, que até porque alguns dados são delas, né? Então, a gente vai apresentar um pouquinho do nosso trabalho, e, claro, um pouco da literatura e o que a gente tem ainda por estudar e entender a sarcopenia. Por mais que a gente teve o primeiro consenso lá em 2010, a sarcopenia é um termo que ela aparece já desde 1998, e depois nesse contexto todo, eu vou apresentando para vocês, só para contextualizar mesmo. Então, a sarcopenia ela já existia e ela foi se firmando enquanto diretrizes e consensos em 2010. A partir daí, despertou um interesse maior, né, da comunidade científica em relação ao estudo da sarcopenia. E de poucos anos para cá, começou a se falar da osteosarcopenia, que é principalmente associada ao idoso, né, que nada mais é do que a sarcopenia com osteoporose. Mas não é tão simples assim, né? Parece que é muito simples, eu só junto as duas coisas e está tudo bem. E, na verdade, não é assim, né? A gente tem uma série de implicações clínicas, nutricionais, e de formas de diagnósticos que parecem simples, né? Mas não são, embora algumas formas de rastreio tenham facilitado a nossa vida, vamos dizer assim. Então, só para falar um pouquinho, inclusive, Valéria colocou isso no início, é a questão do envelhecimento populacional, né, que veio associado, então, a essa queda das taxas de fecundidade, o aumento da expectativa de vida por uma série de fatores associados aí, com melhora do acesso à saúde, educação, ao próprio fortalecimento do SUS, obviamente, a preocupação das pessoas e as próprias políticas de prevenção e promoção de saúde, né? Dessa forma, obviamente, a gente teve um aumento do crescimento populacional, o aumento da população idosa. Hoje, no Brasil, nós somos 29, milhões de idosos, isso representa 14% da população, correspondendo, então, ao sexto país do mundo com a maior população de idosos. Em 2100, nós teremos a previsão, então, de 72,4 milhões de pessoas, correspondendo a 40% da população idosa. Então, imagina, né, a dimensão do Brasil, com todas as suas características geográficas, culturais, a gente ter 40% da população. E acho que a pergunta que nós temos que nos fazer, né, será que nós estamos prontos para atender essa população? Né? Qual é o tipo de serviço, qualidade? Porque se a gente está pensando em uma população de 40% do total de idosos, a ideia é que esses idosos tenham qualidade de vida. Né? E isso vai depender, obviamente, de um trabalho muito longo para que lá em 2100 a gente tenha esse cuidado estabelecido. Né? Ainda hoje, a gente sabe como é difícil, como os idosos ainda têm uma dificuldade de acesso, de avaliação e dos próprios protocolos de cuidado mesmo. Bom, então, uma vez que a gente tem esse aumento expressivo dessa população idosa, que a cada década vem aumentando, né, de maneira significativa, obviamente, para a gente aqui, a gente vai pensar, especialmente por conta do nosso tema, que essa população ela vem acompanhada de alterações do próprio envelhecimento, né? Que essas alterações da composição corporal do envelhecimento, as alterações, as questões relacionadas ao número de doenças, tratamentos, fármacos, alterações do paladar, alterações gustativas, secretórias, enfim. Então, hormonais, junto com esse envelhecimento, irão ocorrer uma série de mudanças fisiológicas que são inerentes a esse processo. Em relação à função muscular e à massa óssea, naturalmente esse declínio vai acontecer. E a gente aqui vai falar, então, desse conjunto associado ao declínio da função óssea e muscular, e aí, portanto, a osteoporose e a sarcopenia. Obviamente, quando a gente pensa na osteoporose, ela vem vindo de estágios, né? A gente tem aí a osteopenia,
e a osteoporose como estágio final. E essas duas condições associadas estão relacionadas ao risco de fraturas, quedas e, consequentemente, incapacidade desse idoso, limitações, restrições ao leito ou ao lar, aumento dos custos relacionados à saúde. Então, as implicações dessas doenças e relacionadas às quedas, que hoje, né, a gente tem trabalhando muito também o risco de fratura em um ano, na tentativa, obviamente, sempre da prevenção. Bom, pensando nesse declínio da função muscular, da massa muscular, então lá em 2008, teve um dos principais estudos mostrando o curso dessa doença, né? Como que ela aconteceria. E aí, é claro que quando a gente vai pensar no crescimento e desenvolvimento, e lá no estágio, né, na infância e na adolescência, a gente tem um pico dessa formação óssea, o pico dessa formação muscular, que estão associadas aí ao processo, né, de crescimento e desenvolvimento. Na fase adulta, espera-se um momento de manutenção desse pico, dessa formação óssea e muscular, e a partir dos 40 anos, e às vezes até antes, o declínio, né? E aí a perda da força e da massa muscular ao longo do processo de envelhecimento. Claro que a forma como esse indivíduo chegou ao envelhecimento, ela vai influenciar muito a essa perda da força e da massa muscular, que são duas coisas diferentes, e a gente vai falar de um termo que tem aparecido também, que é a dinapenia, né? Que alguns autores trabalham o termo da força e da massa muscular diferente da sarcopenia. Então, o estilo de vida, a prática de atividade física, o consumo dietético, o consumo de álcool, cigarro, vai, obviamente, influenciar nesse processo. Claro que se eu tenho um estilo de vida adequado, uma prática de atividade física regular, com alimentação adequada, eu consigo retardar um pouco o processo da sarcopenia. Mas ainda assim, né, mesmo que atleta, esse processo ele vai ocorrer. Claro que existem estratégias, a gente vai falar lá no final, para minimizar isso e melhorar, que é a prática de atividade física e a dieta, não existe nada milagroso para tratar a sarcopenia. Essa força, né, essa perda da força e do músculo, elas nem sempre são lineares. Na maioria, estudos têm mostrado que a dinapenia, que é a perda da força muscular, ela aparece antes, né? Porque eu perco músculo, eu perco qualidade muscular, qualidade da fibra muscular, e aí eu tenho uma troca, né, de fibra do tipo 1 para o tipo 2, essa fibra ela é mais lenta, é aquela que vai reduzir movimento, é aquele tipo de fibra que vai reduzir a força. E por isso que nem sempre eu vou ter um idoso com uma redução de massa e de força muscular ao mesmo tempo. Geralmente, os nossos trabalhos também têm mostrado isso, que a força, ela reduz antes da massa muscular. E aí, existem estratégias, assim, métodos que a gente pode utilizar para identificar isso, que é aí o hand grip, a força de preensão palmar, que é um método relativamente simples. Pensando no tecido ósseo, ele mais ou menos acompanha esse tecido muscular, né? E aí, quando a gente pensa no tecido ósseo, claro que não vamos entrar nas vias metabólicas, mas a gente já sabe da importância do tecido muscular na via metabólica do cálcio, a própria questão mecânica de atrito, que vai estimular os osteoblastos, os osteoclastos, e promover a reabsorção óssea e a remodelação óssea a partir do impacto, né? Então, esse atrito, esse impacto é um outro fator fundamental, por isso que o indivíduo sedentário, ele sofre muito mais, né? Ele tem maiores chances de apresentar a sarcopenia
e a osteoporose, porque ele tem uma fraqueza muscular, um baixo estímulo para o metabolismo ósseo. E aí essa massa óssea, ela vai aparecer, né, com seu pico também lá aos 30 anos de idade, e ela começa o seu declínio para as mulheres, principalmente a partir da menopausa. A média de idade das mulheres no Brasil para início da menopausa é 48 anos, 50 anos, a média é 48, né? E para o homem isso vai acontecer mais tarde, mas ainda assim vai acontecer. Então, a mulher, ela sofre uma queda brusca a partir dos 50 anos, principalmente por conta da redução e depois a ausência do estrogênio, e aí que está associado, né, uma série de funções, vias metabólicas, e o homem, ele vai aparecer lá mais tardiamente, né, quando ele reduz aí os seus hormônios também sexuais, e atinge mais ou menos ali em torno de 70, 80 anos a mulher. Então, a mulher, ela tem um risco maior para sarcopenia e para osteosarcopenia, principalmente na pós-menopausa. Não na pós-menopausa, né, mas durante a menopausa. A pós-menopausa é um período onde a mulher já está mais estabilizada. Então, se ela conseguir passar por esse processo da menopausa, perimenopausa, menopausa, climatério, com a manutenção desse tecido ósseo, com a manutenção dessa massa muscular, ela diminui o risco também da sarcopenia, da osteosarcopenia. E aí, vou falar um pouquinho depois dos nossos resultados. A gente trabalha com um grupo de mulheres pós-menopausadas, com uma média de tempo de menopausa de 14 anos, e em 140 mulheres nós não encontramos sarcopenia. Nós temos osteoporose, mas não temos sarcopenia nesse grupo. Então, a ideia inicial era encontrar, né, a osteosarcopenia, mas nós encontramos a osteoporose. Bom, e a osteoporose, só para lembrar, já que a gente vai falar dela o tempo todo, então uma condição de desordem esquelética, caracterizada pela depleção da densidade mineral óssea, deteriorização da microarquitetura óssea também, né, e tem trabalhos já mostrando um pouco da redução da força de preensão com a microarquitetura óssea, com o aumento, então, da fragilidade e o risco para fraturas. Então, se a gente olhar aqui, as figuras, elas representam muito bem, né, a perda desse tecido ósseo e o risco, obviamente, da sustentação muscular, da sustentação da massa corporal e, é claro, a fragilidade e o risco para fratura. Em relação à classificação, né, da densidade mineral óssea, ela vai, então, ser classificada em osteopenia DMO normal, né, quando é avaliado lá pela densitometria, então, a osteopenia, a osteoporose e a osteoporose grave, né, quando a gente já tem, então, um T-score ali menor que 2,5, mais a presença de fraturas. A gente estima-se, né, a Federação Internacional de Osteoporose estima que haja aí 33% das mulheres brasileiras acima de 50 anos têm osteoporose e que tenham 10 milhões aí de pessoas com osteoporose no mundo e 33% de mulheres acima de 50 anos no Brasil. Bom, antes de a gente entrar especificamente na sarcopenia e na osteosarcopenia, eu vou falar de alguns termos, um que eu acabei falando já, né, de inapenia. Então, como eu falei, desde lá 95, né, 98, a gente tem o termo sarcopenia aparecendo inicialmente como uma perda da força, né, e do músculo, aqui função e músculo, função e massa muscular associada à idade. Então, quando se pensava em sarcopenia, se pensava em idoso, né? Então, ok, eu tenho uma perda da massa e da função muscular, e aí chamou-se de sarcopenia. Hoje, obviamente, a gente sabe que essa condição é muito mais ampliada. A obesidade sarcopênica é um termo que ele tem sido muito discutido, não existe um consenso em relação ao seu diagnóstico,
mas de uma forma bem simples, vamos dizer assim, né, simplificada, é associar a obesidade associada a essa sarcopenia. Então, a gente tem isso muito nos pacientes obesos, que tem um aumento do tecido adiposo, redução da massa muscular. E aí, claro, não é só ter redução da massa muscular, porque senão a gente poderia falar, tá, mas isso eu já sei. Todo o processo de envelhecimento, ele tem redução da massa muscular. Mas não é isso que acontece, né? A sarcopenia não é simplesmente uma redução da força, tem uma redução da força, da massa e da sua função. A dinapenia, que é esse termo que tem sido relacionado apenas à redução da força e não da qualidade, da quantidade do músculo. Então, eu tenho uma redução da qualidade por conta das alterações dos tipos de fibras que ocorrem durante o envelhecimento. É a troca das fibras, né? Onde eu tenho a troca da fibra do tipo 1 para o tipo 2. E aí eu vou ter a perda da força. Então, eu tenho uma manutenção, se a gente faz um exame de imagem lá, eu tenho uma manutenção da quantidade muscular, mas eu tenho uma redução da força. Então, existem alguns autores que falam, né, desde 2008, que a dinapenia é redução de força sem alteração de massa, de quantidade e de função. A bioesteatose é um outro termo que a gente não vai abordar aqui, mas possivelmente vocês vão encontrar muito aí, que é essa infiltração de gordura no músculo. Então, existem já vários trabalhos mostrando a piora dessa qualidade muscular e consequente da força muscular e da função muscular por conta da bioesteatose, que é nada mais é do que essa infiltração de gordura no músculo, que pode acontecer em várias situações, em pacientes oncológicos, obesos. A miopenia, né, que é também uma associação da função e da massa muscular, né, com o aumento ou não da redução de risco de mortalidade em relação à idade, que está relacionada mais ao músculo. A dinapenia à força, a miopenia à quantidade muscular e à sua função. E aí, por fim, a sarcopenia, a osteosarcopenia ou a osteopenia, né? Ou a osteosarcopenia, que está associada às duas, seja a osteoporose, seja a osteopenia. Né? Então, são termos, nós vamos falar aqui um pouquinho de dinapenia, sarcopenia, osteosarcopenia. Então, em 2018, nós tivemos a revisão do consenso, lá de 2010, como eu coloquei, e aí eles trouxeram uma nova classificação da sarcopenia, novas formas de diagnóstico, mudaram-se os critérios para sarcopenia, para diagnóstico da sarcopenia, e alguns pontos de corte, que também a gente vai ver. A sarcopenia hoje, né, ela é considerada uma doença muscular, ela tem uma CID, então ela tem ali um registro, onde até pouco tempo atrás não existia, né, então hoje ela é uma doença classificada e é associada, então, né, caracterizada pela diminuição principalmente da força, e aí nessa sequência que o próprio consenso traz, né, como critério, redução de força, redução da quantidade e da qualidade muscular e baixo desempenho físico. Nós vamos ver como é que avaliam esses 3 critérios. E aí, então, o consenso trouxe, né, a pré-sarcopenia, que é quando eu só tenho redução de força, a sarcopenia, quando eu tenho redução de força e desempenho físico ou massa muscular, e a sarcopenia severa, quando a gente tem os 3 critérios associados. Se entende hoje também que a sarcopenia, ela é também uma doença inflamatória, né, e por isso que a gente não pode simplificá-la em dizer apenas que é uma doença, é só uma redução de massa muscular que já acontece, uma alteração de composição corporal que já acontece no idoso mesmo. Não é, né? Ela tem implicações fundamentais e bem importantes para esse idoso, e todo o processo das citocinas inflamatórias, IL-6, TNF, alfa,
e tudo o que pode trazer como consequências essas toxinas e o próprio estresse oxidativo, que aumenta o catabolismo, né, muscular, o que a gente menos quer nesse momento, né? Esse estudo é o primeiro estudo com a população brasileira, eu chamo Estudo SAB. O Tiago, inclusive, é professor da gerontologia da UFSCar. É um estudo populacional, onde eles avaliaram, a gente tem poucos dados de prevalência, principalmente, esse é o único do Brasil, onde eles avaliaram, então, os idosos residentes do município de São Paulo. Então, é uma população pontual, né, do município de São Paulo, mas é uma população de 1.168 pessoas. E aí eles trabalharam com os termos sarcopenia, dinapenia e sarcodinapenia. Então, a sarcopenia relacionada à perda, considerando aqueles critérios que nós acabamos de ver, a dinapenia somente a força, e a sarcodinapenia, considerando aqui no estudo deles, força e função, força, massa e função muscular. Então, o que eles encontraram? Que 5% dos homens apresentaram sarcopenia, 25,8% de dinapenia, confirmando a hipótese de que força ela vai se reduzir antes da massa muscular e da função, e 6,9% de sarcodinapenia. Nas mulheres, essa sarcopenia foi menor, 4,3%, 34% de dinapenia, então a dinapenia foi maior nas mulheres. Claro que existe uma influência da composição corporal. A gente sabe que as mulheres, elas têm menos tecido muscular, têm menos força. Então, é esperado que nos estudos a gente encontre sempre menor força nas mulheres, quando comparado aos homens. E 10% de sarcodinapenia, mostrando também essa associação da perda da massa, da força e da função muscular maior nas mulheres, possivelmente associado ao processo do envelhecimento e da menopausa. Bom, e aí, quando a gente junta, nós temos, então, a perda da qualidade da força da massa óssea, a perda da qualidade da força e força da massa muscular, ambas, nesse momento, relacionadas à idade. De um lado, então, eu vou ter a osteopenia e a osteoporose, que é o curso da doença óssea, e do outro lado, a sarcopenia. E quando essas duas estão associadas, a gente tem, então, a sarco-osteopenia ou sarco-osteoporose, que é o que a gente chama de de osteosarcopenia, né? Associando ou osteopenia ou osteoporose. O risco dessas pessoas, desses indivíduos, desses idosos nesse momento, quedas e fraturas, e aí redução da qualidade de vida e, consequentemente, mortalidade. Então, existem vários trabalhos mostrando o risco, né, o aumento do risco para a mortalidade relacionado a sarcopenias, doenças ósseas e associadas também. E a dificuldade que né, cuidar desse idoso com fratura e com debilidade muscular. Em relação aos mecanismos da sarcopenia, e que estão associados, então, primeiramente, a sarcopenia associada à idade, então, onde a gente tem a sarcopenia primária, então, dita sarcopenia primária, essa é onde eu tenho as alterações hormonais, apoptose, disfunções mitocondriais, associadas ao processo, então, do envelhecimento. Secundárias, inadequação nutricional, dieta inadequada, má absorção, sedentarismo, alterações endócrinas que vão ocorrendo ao longo do envelhecimento, disfunções tiroidianas, resistência à insulina, corticosteroides, doenças neurodegenerativas e a caquexia, principalmente quando associada ao câncer. Então, são condições secundárias, né, que a gente vai dizer que é uma sarcopenia secundária, e a sarcopenia primária. Então, aquele conceito inicial de que a sarcopenia está relacionada ao envelhecimento é correto,
mas não totalmente, porque essa sarcopenia, então, ela tem que ser dividida em dois tipos. Essa primária, que está associada ao envelhecimento e é inerente a esse processo, e a secundária, que então pode estar associada ao paciente oncológico ou com doença crônica debilitante, como uma doença, uma demência, doença de Alzheimer, por exemplo, que é um paciente que tem uma série de limitações, incapacidades físicas, sedentarismo, má alimentação e tantos outros fatores que vão levar a essa debilidade muscular e aí toda a cascata associada à sarcopenia. Então, quando eu tenho, né, essa sarcopenia ali, como eu falei, as citocinas pró-inflamatórias, redução dos neurônios motores também, que é uma condição do envelhecimento, redução dos estímulos anabólicos, no caso, então, do exercício, principalmente aquele de impacto, que aí está associada à atividade física, e com consequência a sarcopenia, e a partir dela, né, uma série de consequências, como redução da força, capacidade funcional, que vai limitar esse idoso às atividades de vida diária. Então, é um idoso que vai ficar dependente, cada vez mais sedentário, cada vez com mais risco de fraturas, e isso vai, obviamente, agravando o quadro. As doenças, né, mentais, a depressão, por conta dessa incapacidade, e aí vira aí uma qualidade de vida muito ruim e vai virando uma bola de neve na qualidade de vida desse idoso. Se a gente pensar que nós vamos ter 40% da nossa população, não é dessa forma que a gente quer que ele viva. Redução do gasto energético de repouso, e aí vem o ganho de peso, a obesidade sarcopênica, redução da captação de glicose, porque quando a gente pensa na função muscular, ativação de GLUT6, né, lá na captação das células da glicose, e o quanto eu preciso, né, desse músculo para ativação, então, dos glúteos, e aí, a partir daí, captar a glicose para dentro da célula, e aí, obviamente, reduzir ou evitar a resistência à insulina. Quando eu tenho perda dessa massa muscular, obviamente, esse processo fica comprometido, né? E aí eu tenho, então, a resistência à insulina, que também é um fator de risco para a sarcopenia, e a gente tem essa via de mão dupla. Chega a ser, né, quando a gente falou ali de doença crônica, quando a gente pensa no diabetes, né, é uma das características associadas também. Estágios, então, da sarcopenia, eu falei rapidamente ali, então esse é o quadro do consenso. Como é que nós vamos classificar, então, essa sarcopenia? A pré-sarcopenia com a redução da força muscular, a sarcopenia com a redução da quantidade ou da qualidade do músculo, e a sarcopenia severa com baixa performance física, podendo, então, ser essa sarcopenia com o 1 e o 3, a sarcopenia, né, com o 1 e 2, e a sarcopenia severa, que são todos eles. Então, se eu tiver, né, por exemplo, um critério aqui, o 2, eu tenho a sarcopenia, eu vou tendo, então, a somatória desses critérios para detectar o grau da sarcopenia e as implicações, então, que isso já existem, né? Então, eu tenho aqui a pré-sarcopenia e os 3, sarcopenia grave ou severa. E quando investigar a sarcopenia, né? Como é que eu faço isso quando eu começo a investigar a sarcopenia? No primeiro momento em que eu encontrar com esse idoso. Então, quando eu identificar, encontrar com ele numa visita domiciliar, na primeira consulta, no consultório, na unidade básica, seja lá onde for, em que eu vou realizar a avaliação nutricional desse idoso, eu já vou fazer esse screening, eu vou fazer essa avaliação de risco para a sarcopenia. Nesse momento, eu posso fazer perguntas simples e também aplicar 2 instrumentos que são muito simples, que eu vou apresentar aqui, que estão indicados pelo consenso, e que eu rastreio sarcopenia já, e risco de sarcopenia. Bom, então eu começo a pedir o relato de quedas, a pergunta é sempre se houve quedas nos últimos 12 meses, independente da queda, né?
se tem relatos de quedas e de fraturas nos últimos 12 meses, se ele se sente fraco ao caminhar, realizar atividades do seu dia a dia que antes ele faria com tranquilidade, se ele acha que isso mudou, se ele precisa fazer atividades ao longo do dia e mesmo na sua casa, vai sentar um pouquinho para descansar. Então, nessa conversa, né, nesse bate-papo lá da nossa anamnese nutricional, essas perguntas elas podem ir acontecendo. A velocidade de marcha reduzida, a gente vai falar sobre os testes de velocidade, que é o quanto ele consegue percorrer uma determinada distância, né? Se ele faz isso com mais lentidão, se ele consegue caminhar naturalmente. E às vezes esse próprio idoso vai dizendo para a gente, né? Nossa, eu fazia as coisas tão rápido, agora tá louco, eu fico 2 horas para lavar minha louça, eu fico, depois eu preciso sentar um pouco, porque, nossa, eu já canso. Então, assim, o nosso ouvido, ele já precisa ir sendo treinado para saber que aquilo lá são sinais de depressão muscular, depressão de força, né? E aí eu vou meio que fazendo as minhas anotações. Dificuldade de levantar de uma cadeira, já levanta sozinho, precisa apoiar, tem que ter braço, precisa apoiar na mesa ou algo que esteja próximo. E a perda de peso ou redução da massa muscular involuntária, né? Você acha que perdeu peso, se eu mesmo, nossa, olha, eu perdi, meu braço era assim, agora tá muito fraco, tá muito fino, o meu peso também, eu tô comendo da mesma forma, mas eu tô achando que eu tô perdendo peso. Então, são sinais indicativos, né, que existe ali o início ou o risco de uma sarcopenia, se nada mudou naquele momento, né, ele não teve uma doença aguda, ele não teve uma modificação do hábito alimentar, então aquilo que está me querendo, já, né, me diz algo em que eu preciso estar muito treinada para não achar que é coisa do idoso. Porque eu acho que um problema que a gente tem, a gente fala, gente, mas isso também, né, é idoso é assim mesmo, vai perdendo, gente, é idoso. A gente acaba normalizando as coisas, né? Não necessariamente é natural no processo de envelhecimento, mas existem situações que não são esperadas ou que não aconteçam de forma tão precoce. E aí, para isso, o consenso, ele, pensando já na possibilidade de prevenção da sarcopenia, o consenso, ele trouxe na última atualização o SARC-F, que é um instrumento de rastreio de sarcopenia muito simples, que eu não preciso, então, ter um hand grip, eu não preciso ter uma densitometria. Se eu fizer essas 5 perguntinhas, eu já vou possivelmente identificar o risco desse paciente. Então, nesse instrumento, né, que já está validado e traduzido para o Brasil, são 5 perguntas. O quanto de dificuldade você tem para levantar e carregar 5 quilos? E aí o componente que está valendo é a força. O quanto de dificuldade você tem para atravessar um cômodo? Então, aí vem aquela questão da velocidade de marcha e a distância, né, para caminhar. O quanto de dificuldade tem para levantar de uma cama ou de uma cadeira, que é, então, a mesma pergunta, né, que eu fiz anteriormente. Se tem dificuldades de subir um lance de 10 degraus, né, na escada, e quantas vezes caiu no último ano. Aqui, então, existe a pontuação, né, nenhuma, alguma, muito ou não consegue, e aí existe o somatório, de 0 a 5, sem sinais sugestivos de sarcopenia, e de 6 a 10, sugestivo. Então, para paciente de risco, vamos ter que ampliar a avaliação, vamos ter que, então, fazer o teste de força, velocidade de marcha, e tentar avaliar aí, pelo menos com uma bioimpedância, a qualidade muscular. E aí, em 2016, desculpa, esse já foi validado pelo consenso, né, desde 2010, lá em 2016, houve
houve a tradução aqui para o Brasil, né, para o grupo, então, do lado do sul, de Pelotas, que trabalha muito com sarcopenia, e aí eles incluíram a panturrilha nesse instrumento. Além das perguntas já existentes, já que o próprio consenso diz que a panturrilha ela não pode servir de diagnóstico, o perímetro da panturrilha não pode servir de diagnóstico, mas ele pode servir como indicador de massa muscular, né? A gente tem feito muitos trabalhos com o perímetro da panturrilha e encontrado resultados bem interessantes de que realmente ela é capaz, né? Uma medida muito fácil, rápida, de baixíssimo custo, e tem dado resultados bem interessantes. E o consenso diz que a gente pode utilizar essa sarcopenia também como um risco, como um rastreio ali de redução da massa muscular. E aí o grupo, então, né, fez a orientação de que a circunferência da panturrilha fosse medida com o paciente em pé, com as pernas relaxadas e afastados aí 20 centímetros um do outro, e acrescentou 33 para as mulheres, 34 como ponto de corte, né, que é os dados que a gente tem usado como ponto de corte da população brasileira, 33 e 34. E a mesma coisa, faz a somatória, e existe aí a pontuação de 0 a 10 sem sinais, agora porque incluiu, então, panturrilha, e de 11 a 20 com sinais sugestivos de sarcopenia. Aqui é um trabalho que nós acabamos de publicar. Na verdade, ele não está publicado ainda, vai sair agora no mês que vem, mas nós avaliamos, então, o risco de sarcopenia pelo SARC-CALF em pacientes com câncer, né, um dos principais grupos aí que a gente trabalha. Então, nós aplicamos o SARC-CALF para avaliar risco de sarcopenia. E aí, o que a gente encontrou? Uma população também, assim, predominantemente idosa. A gente encontrou que, né, olha, o estado nutricional, a gente tinha 50%, foram 70 pacientes com câncer do trato gastrointestinal, e aí 50% desnutrido, 50% bem nutrido, e 74% dos pacientes apresentaram risco de sarcopenia. Só que, olha só, quando a gente foi olhar a força de preensão palmar, 78% da dominante, 73% da mão não dominante estavam normais. Então, se eu esperasse a força reduzir, esse paciente ele já sofreu muitas perdas e muitas consequências dessa perda muscular. Então, o SARC-CALF ele tem se mostrado um instrumento muito interessante para identificar risco de sarcopenia, né? Claro que aqui é uma população de pacientes oncológicos, que naturalmente já tem uma debilidade, são pacientes, na maioria, com câncer avançado, que tem, né, um grau de desnutrição considerável, mas ainda assim, né, 50% não são desnutridos e 70% tem risco de sarcopenia. Enquanto a força não mudou, a força praticamente em 75% dos pacientes estavam normais. Ou seja, né, é um instrumento que é favorável para a gente avaliar risco lá no nosso consultório, para avaliar risco na unidade de saúde, no leito hospitalar, porque eu só preciso de papel, caneta e nada mais. E uma trena para avaliar a panturrilha. E ainda assim, se eu não tiver, eu faço o SARC-F, que também tem os trabalhos que têm mostrado-se bem interessantes. Bom, como avaliar os critérios, então, da sarcopenia? O primeiro critério da baixa força, a gente vai avaliar, então, pela força de preensão palmar, com o dinamômetro, e pelo teste de sentar e levantar de uma cadeira. O mais comum é a força, o mais comum é avaliar a força, pelo equipamento, né, pelo adipômetro, pelo dinamômetro. Mas o teste de levantar e sentar também é uma alternativa quando eu não tenho dinamômetro, por exemplo. Esse paciente, ele precisa, então, estar ali sentado, né, cruzar os braços, manter os pés apoiados, ele precisa se levantar sem nenhum tipo de apoio.
né? Então, ele tem que cruzar os braços para não colocar força ali, né? Que é uma tendência de colocar as mãos na coxa para levantar. E aí ele vai, então, se levantar sem nenhum tipo de apoio lateral da cadeira, dos braços. E aí a gente vai contar, né? Em quantas vezes ele consegue fazer isso por 30 segundos. Quantas vezes ele senta e levanta em 30 segundos. E existe o ponto de corte pelo consenso, que a gente vai ver lá no final. Então, esse é o primeiro critério, a pré-sarcopenia. Isso eu vou usar para avaliar a pré-sarcopenia. E o teste, então, mais utilizado da força, né? A posição recomendada é que também não tenha nenhum apoio de braço. Essa é recomendada pela Associação Americana de Terapias de Mãos, essa é a técnica que a gente usa também. O paciente, ele não pode ter apoio no dinamômetro e nem no braço, ele tem que ficar com as costas na cadeira, né, juntas à cadeira, em uma posição de 90 graus, não pode ser um piso escorregadio, né, para que não haja interferência no teste. Então, o manual, o dinamômetro manual Jamar é o validado, é o que o consenso utiliza, recomenda. Existem outros, principalmente os trabalhos do Japão, da China, eles têm um consenso asiático de sarcopenia e eles usam muito um dinamômetro digital da marca deles também. Então, é validado pelo consenso deles. Esse paciente, ele vai fazer força em 3 repetições, ele vai apertar o dinamômetro, né, vai fazer um esforço máximo por 5 segundos e vai dar um intervalo de, faltou aqui, de 1 minuto. Então, são 5 segundos, que não vai ficar apertando o tempo todo, são 5 segundos com intervalo de 1 minuto entre as medidas. Quando a gente faz das duas mãos, o consenso até recomenda que faça só da dominante, a gente tem por protocolo fazer das duas, então a gente troca as mãos, enquanto isso o paciente descansa no primeiro momento. Existe sempre, principalmente os homens, né, a primeira medida é sempre a mais alta, porque eles querem mostrar força, então por isso que se faz as 3 e se usa força máxima. Existem trabalhos que usam a média e usam a máxima. Nós fizemos um trabalho usando força máxima e média, comparando as duas medidas, e não encontramos diferenças aí, mas não está publicado ainda não. E aí a técnica diz que o examinador, ele tem que estimular esse participante no momento da avaliação com força, 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 força. Né? Então, o estímulo verbal é fundamental para esse teste, para que faz parte do protocolo do teste. Então, quando a medida também é muito, que a gente percebe, né? A gente não, principalmente as meninas ficam lá na linha de frente, que às vezes existe um exagero da força, principalmente dos homens, a gente descarta a medida, faz de novo, ou acaba que não usa para os estudos. O segundo critério, então, para a gente ter o diagnóstico de sarcopenia, que vai ser associado ao critério 1, o consenso diz que a gente pode realizar, e é preferível que se faça pelo DEXA, de corpo inteiro, né, que é o DEXA para avaliação da composição corporal, é diferente da densitometria óssea. Lá na densitometria óssea, onde a gente vai ver lá osteopenia, osteoporose, ela não faz composição corporal, e quando faz o DEXA para corpo inteiro, não faz DMO. Então, a gente precisa dos 2 testes. A gente tem aqui, assim, né, desde o ano passado, a gente consegue fazer o dextrometria óssea, que na verdade é o médico responsável pelo grupo lá das mulheres que eu falei, o responsável pela densitometria óssea e pela corporal. Então, a gente consegue hoje ter as duas. Então, nessa densitometria corporal é onde a gente vai ter, aqui é um laudo de uma das nossas pacientes. Então, nessa densitometria, a gente tem a localização, né, distribuição da gordura corporal, o percentual de gordura, né, então, olha essa paciente aqui com acima de 40% de gordura corporal, o total, 42,7%, a massa total, então, ela traz uma série de informações, é um teste muito completo.
e gordura corporal total, gordura abdominal visceral, índice de massa gorda e a distribuição por regiões do corpo, braço direito, esquerdo, perna direita, esquerda, região androide e região ginoide, né? Então, essa densitometria de corpo inteiro, né? De composição corporal. E aí, o que mais importa para a gente nesse momento da sarcopenia? Tudo isso é importante, mas assim, quando a gente quer avaliar sarcopenia, esse é o melhor método, né? Porque eu tenho o índice de massa muscular esquelética apendicular. Vai ser um outro termo que eu vou repetir aí várias vezes, tá? Índice de massa muscular apendicular ou índice de massa muscular esquelética apendicular. A massa muscular esquelética apendicular, ela é composta pelos membros inferiores e superiores, então braços e pernas, né? Representa em torno de 75% da massa esquelética total. E é um dos principais indicadores para o diagnóstico de sarcopenia. Então, para a sarcopenia, a gente tem como ponto de corte pelo consenso 7, e para homens, menor que 7 para homens e menor que 5,5 para as mulheres. No caso dessa mulher, a gente tem 6,65. Como eu falei, né, a gente tem pouquíssimas mulheres com sarcopenia, principalmente com índice de massa muscular esquelética abaixo de 5,5. Então, esse é um exame que é o mais seguro, né, para o diagnóstico da sarcopenia. Mas, a gente pode fazer por bioimpedância? Podemos fazer. A Biodynamics, né, eu acredito, acho que o curso tem, né, me lembro. Então, a gente tem aqui a Biodynamics, mas a Biodynamics, ela não traz, na verdade, só a densitometria traz, né, o índice de massa muscular esquelética apendicular. Ou a embody segmentada, a gente tem embodies de até 8 pontos, né, e que trazem, então, esses segmentos corporais. Aqui a gente tem ângulo de fase, mas a gente pode usar a medida de resistência, nós já fizemos isso também, quando a gente não tinha DEXA, nós usamos resistência para calcular o índice de massa muscular, daqui a pouco eu falo também. E aí tem a embody, que a gente também tem a embody, consegue fazer avaliação pela embody, e a embody ela já dá informações, né, não apendicular, mas ela já dá também distribuições melhores de composição corporal, só que não dá ângulo de fase. Então, a gente usa muito ângulo de fase nos nossos estudos, por isso que é meio que a gente fica usando um pouco de cada uma, a depender de cada trabalho. E aí, a gente, para usar a BIA, a gente tem que ter as equações preditivas. Então, eu preciso pegar o valor ali de altura do paciente, e essa altura aqui em centímetros ao quadrado, as constantes, o sexo, 1 para homem e 0 para mulher, e o valor de resistência, opa, tá aqui, que eu encontrei lá na bioimpedância. Faço esse cálculo e encontro a massa muscular esquelética. Com esse valor da massa muscular esquelética, eu acabo conseguindo ter o índice de massa muscular esquelética. Lembrando que aqui eu estou falando de corpo total, de corpo inteiro, tá? Pendicular só lá no DEXA. E aí, Janssen, que foi um dos primeiros a proporem essas equações, et al., eles têm, então, pontos de cortes específicos para as equações, porque eu não posso pegar essa equação aqui e usar o ponto de corte do consenso. A gente precisa pegar essa equação e o ponto de corte do próprio autor, né? Então, quando eu não tenho DEXA, eu posso trabalhar, e vários estudos têm a equação de Janssen, a gente pode utilizá-la aí, né? E eu consigo, se eu tiver uma bioimpedância, pelo menos ter uma informação sobre essa sarcopenia, e ele classifica a sarcopenia para homens e então para mulheres. E tem outra menos utilizada, particularmente eu nunca utilizei, que é de Tenval, que também usa a altura em centímetros, homem e mulher, aqui é diferente, homem é 0 para homem e 1 para mulher, lá é 0 e 1, né? E o peso corporal aqui.
Então, existem essas equações menos utilizadas, não existe um ponto de corte para essa equação, então eu teria que usar um ponto de corte lá do consenso, e aí isso já não fica tão coerente. Outro que se usa muito agora, né, e a gente brinca que agora que a gente achou que estava, a gente tinha conseguido o DEXA, falou, pô, que legal, agora conseguimos o DEXA. Vem a tomografia. Então, os grandes centros já têm avaliado a sarcopenia por imagem de tomografia. Ela pode ser feita pela ressonância magnética também, né? Mas essa tomografia e o corte de L3 é um dos que mais tem sido utilizados. Esses dois métodos, tanto a ressonância e a tomografia, são os únicos métodos que avaliam a mioesteatose, que é aquela infiltração de gordura no tecido conectivo, lá no músculo. E aí se avalia a partir das coisas. Existe um software para isso, existe também a possibilidade de fazer isso manual, com uma técnica, obviamente, com todo, né, um preparo para isso. Precisa ter esse corte de L3 ali no momento da tomografia. Essa tomografia ela não é feita para composição corporal, diferente do DEXA, né? Lá, assim, o DEXA tem que ser feito para composição corporal. Aqui não, já usa a tomografia, obviamente, para o diagnóstico do câncer. Se for para paciente oncológico, né? Senão, não é um método também utilizado para ser feito aí sem nenhum tipo de critério. Então, aqui, a cor vermelha, ele indica aí o tecido muscular, e aí, claro que existem parâmetros específicos para esse tipo de teste. O verde é o tecido adiposo intramuscular, ou seja, mioesteatose. O amarelo é o tecido adiposo visceral, e o azul, o tecido adiposo subcutâneo. Tá? Então, existem pontos de corte. Existem vários trabalhos, grupos brasileiros que já têm trabalhado com essa técnica. É uma das técnicas que foi desenvolvida por uma brasileira no Canadá, que chama Carla Prado. Ela é a pioneira nesse tipo de avaliação de composição corporal. E aí entra o perímetro da panturrilha, né, que, como eu falei, ainda estamos falando lá do critério 2, tá? É um indicador de massa muscular, mas ela não vai servir para o diagnóstico. Então, eu posso ter força, o que é o critério 1, e ter panturrilha e dizer que meu paciente é sarcopênico? Não posso, né? Não existe um ponto de corte para isso, não existe para o perímetro, né? Mas eu não tenho como juntar os dois. Não é aceitável eu dar um diagnóstico de sarcopenia apenas pelo perímetro da panturrilha. Mas o próprio consenso recomenda seu uso como um proxy, como um rastreador, como um marcador ali de massa muscular. E a gente tem feito alguns trabalhos que têm mostrado uma relação muito direta com a massa muscular esquelética. Por fim, o critério 3, que são os testes de performance física, que então é o teste de velocidade de marcha, que é o Get Up and Go, ou o teste de velocidade de marcha. O paciente, a gente usa esse por distância, por espaço, pelo que a gente tem. O paciente, ele senta, então é uma cadeira também sem apoio, em um momento, né, não pode ser escorregadio. Existe uma marcação de 3 metros, então ele levanta sozinho, sem apoio, anda 3 metros, retorna, volta e senta. E aí é cronometrado o tempo em que ele faz isso. E a gente vai ver que existe ali o ponto de corte também do consenso. O short battery é mais um teste de equilíbrio, também de performance. O paciente precisa ficar ou em 3 momentos, né? Com os pés juntos. E aí tem aí a pontuação por tempo também, né? Manteve por 10 segundos, não manteve por 10, não tentou. Aí depois, com os pés parcialmente à frente, a mesma coisa, vai ter uma pontuação por 10 segundos, e um pé com um à frente do outro. E aí, o quanto ele consegue. Da mesma forma, existe um score aqui e uma pontuação. E ainda tem o 400 metros walk test, que é um teste de caminhada,
né, que o paciente tem que dar 20 voltas de 20 metros. Então, já é um teste mais avançado, um teste que já demora mais, precisa mais de espaço e menos utilizado, né, do que os dois anteriores. Então, essa é o que vai diagnosticar a sarcopenia severa. E a de corte desse consenso, né, para todos esses testes. Então, o hand grip, que é a força de preensão palmar, para homens, o ponto de corte é de 27, então, se esse homem apresentar menos que 27, ele apresenta pré-sarcopenia, a mulher menos que 16. O sentar e levantar da cadeira, né, acima de 15 segundos, por 5 vezes ali, se ele conseguiu fazer esse teste aí, né, a massa muscular esquelética, né, apendicular, menor que 20, menor que 15, e o índice de massa muscular esquelética apendicular, que é aquele, então, que se divide pela altura, que eu mostrei para vocês lá no exame da densitometria, né, estava 6,65, então, menor que 7, menor que 5,5 para mulheres. Um teste que é o gait speed, também é um teste onde só se mede, tem uma distância, e aí o paciente ele tem que percorrer uma distância com um tempo menor aí, acima de 8 segundos por metro, 8 metros por segundo. Se ele fizer maior que isso, então ok, se ele fizer menos que esse tempo, já existe um declínio da sua função. O short battery, para ser diagnóstico de sarcopenia severa menor que 8 pontos. O TUG, que é a velocidade de marcha, aquele de 3 metros, o ponto de corte acima de 20 segundos. Então, se ele demorar muito para caminhar 3 metros, é porque já existe uma lentidão, a velocidade de marcha está reduzida, então, possivelmente tem uma debilidade muscular. E o teste de marcha, se ele não completou, ele ficou acima de 6 minutos para completar o teste de 400 metros. Então, junta-se tudo isso para avaliar e para dar o diagnóstico da sarcopenia. E aí, existe esse algoritmo, né? Como é que a gente vai investigar, então, e aí quase finalizando, caso do tempo, né? Essa sarcopenia. Bom, como é que eu vou encontrar casos? Avaliando pelo SARC-F ou pelo SARC-CALF, ou, né, fazendo suposições clínicas, olhando clinicamente esse idoso, fazendo algumas medidas, conversando, e aí ouvindo esse risco de queda, de fratura, como é que isso está acontecendo. Se não tiver, né, nenhuma dessas informações negativo, eu vou rastrear numa próximo encontro, numa próxima consulta. Se ele for positivo, eu começo a avaliação. Faço, então, a avaliação da força muscular, ou pelo teste da cadeira, ou pelo hand grip. Se for confirmado, eu começo a investigar a qualidade ou a quantidade muscular pela BIA, pelo DEXA, pela tomografia, pela ressonância, ou, né, eu vou, então, só ir avaliando, vou iniciando aqui se tiver uma pré-sarcopenia, eu já faço uma intervenção antes de, vou esperar fazer o DEXA. Não, já vamos começar a intervenção aqui. Se a gente viu lá que 70% dos pacientes estão em risco, vou esperar fazer DEXA. Não faz DEXA para todo mundo também, né? E lá aqui também não faz na rotina. A gente tem esses pacientes da pesquisa, não é rotina clínica fazer DEXA. Aí se confirmou, então ele tem a sarcopenia confirmada, vou fazer os testes de performance para identificar se ela é severa. E aí, a partir daí, começa o processo de intervenção. Bom, aqui só para mostrar, então, aí falando da sarcopenia com a osteosarcopenia, alguns estudos recentes que têm mostrado essa relação, né? Aqui um estudo que mostrou a relação da baixa massa muscular com osteoporose. Então, é um estudo da Coreia, e aí ele mostrou, né, que os homens abaixo de 50 anos foram os que apresentaram maior risco de osteoporose. Então, aqueles que tinham abaixo de 50 anos e tinham massa muscular baixa, tiveram 7,74 vezes mais chances, né, de ter osteoporose. Aqueles, então, com 50, 64 uma vez, e os mais idosos,
1,80. Então, é um resultado que chama muito a nossa atenção, porque a gente pensa que o idoso é que vai apresentar mais, né? O que a gente tem visto é que esse idoso hoje, ele se cuida mais, ele é mais consciente, e que, principalmente os homens de meia idade, eles procuram menos serviço de saúde, eles se cuidam menos, praticam menos atividade física e têm uma alimentação pior. Em relação às mulheres, as também, né, abaixo de 50 anos, foram as que apresentaram maior risco, quase 4 vezes mais riscos de terem osteoporose, seguidos, então, por 1,67, 1,42. Então, resumindo, né, o fato de ter baixa massa muscular é fator de risco para osteoporose. Para os mais jovens, ainda mais. Ou seja, eu posso prevenir, né? Esse é um outro também estudo mostrando a associação da osteoporose com o hand grip, com a força de preensão, e com o índice de massa, com a massa muscular esquelética. Então, aqui a gente tem os grupos aqui com osteoporose e sem osteoporose. Esse, então, né, o escurinho é o grupo com osteoporose, com perda da massa muscular. E aí, né, esse grupo com osteoporose foi o que mais teve perda, redução de massa muscular, quando comparado ao grupo sem osteoporose. E para força não houve diferença entre os grupos, né? Então, aqui a gente tem esses asteriscos mostrando que houve diferença. Mas quando se foi avaliar a força, né, isso foi em mulheres, não foi verificado diferença. Só mesmo na massa muscular esquelética. Eles também encontraram, então, né, que o fator de risco para osteoporose e, então, a associação da osteoporose, né, e da força com a baixa massa muscular, reforçando a hipótese, né, dessa osteosarcopenia. Um outro trabalho mostrando também a relação da sarcopenia com composição corporal e osteoporose. É um trabalho, então, com 17.891 homens e mulheres, desde os 18 aos 97 anos. Eles encontraram, né, que a densidade mineral óssea ela foi significativamente associada à massa muscular esquelética, e que para cada aumento do desvio padrão desse índice de massa muscular, esquelética, apendicular, aquele que a gente viu no DEXA, houve uma redução aí de 37% no risco de osteopenia. Então, quanto maior a massa muscular esquelética, menor o risco de quase 40% para osteopenia e para osteoporose. Esse é um estudo brasileiro, são poucos estudos brasileiros, mas esse foi um estudo com 64 mulheres pós-menopausadas, que foram divididas em 2 grupos, um com índice de massa muscular esquelética normal e o outro baixo, né? E aí eles queriam avaliar, então, se esse índice estaria associado à perda de densidade mineral óssea, por um curto período de tempo na pós-menopausa. E depois de 1 ano de acompanhamento, né, eles verificaram que a DMO diminuiu significativamente nas mulheres na pós-menopausa com baixo índice de massa muscular esquelética, mas não nas que tinham o índice normal, né, mostrando então que essa massa muscular esquelética é um fator de proteção para o tecido ósseo. E aí, eu trouxe aqui mostrando para vocês, ficou aqui fora, esse é um dos nossos trabalhos também que publicamos com dinapenia, acabou de sair também, e nós avaliamos a presença de dinapenia e associação com variáveis antropométricas nos pacientes com câncer. Aqui foram avaliados 158 pacientes de diferentes tipos de tumores, mas do tumor sólido. A maioria dos nossos pacientes eram idosos, mas né, uma média de 60 anos de idade, e nós encontramos aí 23,4% de dinapenia. Então, aqui a gente avaliou só o critério 1, que foi a dinapenia, que são pacientes hospitalizados, pré-cirúrgicos, então eles não tinham condições de realizar outros testes, né?
E aí, o que a gente quis mostrar com isso? Que, será que eu posso utilizar medidas mais simples na minha prática? O que adianta eu ter DEXA, assim, o consenso, né, adianta muito, mas assim, se eu não tiver, né, o consenso me diz isso, mas na minha prática clínica, como é que eu faço? Eu deixo de avaliar simplesmente porque eu não tenho? Não dá. Não, né? A gente já viu que eu tenho SARC, e aí a gente queria ver com medidas antropométricas se haveria alguma medida antropométrica que estaria associada à dinapenia. E aí a gente encontrou que, depois de vários modelos aqui de regressão, a espessura do músculo adutor do polegar, que é uma medida que nós começamos a trabalhar em 2016, e a gente tem feito muitos trabalhos com essa medida, é uma medida, né, que a gente faz exatamente aqui, né, no índice imaginário aqui na mão, e aí a gente avaliou num vértice, né, num vértice imaginário aqui da mão, e a gente avaliou a presença desse músculo com a força, a relação, né, do músculo adutor do polegar com a força e do IMC. E aí a gente encontrou que os pacientes que tinham essa força, a medida adutor do polegar reduzida da mão dominante, tinham 5,54 vezes mais chances de apresentar dinapenia. E os pacientes com baixo peso identificados pelo IMC apresentaram 4,55 vezes mais chances de dinapenia. Então, isso quer mostrar que eu posso, na minha prática, né, com muito cuidado, com critério nos tipos de, principalmente no critério da técnica, né, a coleta dos dados, o cuidado de avaliar esse paciente com o estado nutricional dele, de ouvir, são fundamentais para a gente conseguir, na prática clínica, no nosso dia a dia, avaliar de forma adequada esse indivíduo. Né? E eu não preciso necessariamente ter todos aqueles equipamentos, óbvio, quanto mais melhor, né? Mas não quer dizer que, pelo menos para rastrear essa dinapenia ou essa redução da força, eu não tenha outro método, ou que simplesmente eu não faço. Bom, e aí, diante disso, como que a gente vai tratar esse indivíduo? Não sei, gente. Na verdade, o que acontece? A gente não tem uma recomendação ou diretrizes para a sarcopenia, nem diretriz nutricional para a sarcopenia, né? Eu vou trabalhar com a recomendação proteica para esse idoso, né? A ESPEN coloca até 1,5, né? Para o ESPEN em 2014, ela coloca essa oferta de proteína de até 1,5 para esse idoso. A prática de atividade física regular, principalmente exercícios de impacto, e obviamente não somos nós que vamos decidir qual é o exercício, quanto tempo, duração, frequência, é o educador físico que vai decidir isso. A vitamina D, que é fundamental para a síntese muscular, né, e além da questão, obviamente, do metabolismo do cálcio. E aí, obviamente, pensando na osteosarcopenia também, o cálcio. Mas quando a gente fala de tecido ósseo, metabolismo ósseo, eu estou pensando no cálcio, no fósforo, no magnésio, na vitamina K, né? Na vitamina D. Eu não posso reduzir o cuidado do metabolismo ósseo, o cuidado da massa óssea ou da osteoporose ao cálcio e à vitamina D. Né? Eu estaria errando muito. Então, quando trato osteoporose, a gente vai pensar na vitamina D, vai pensar no cálcio, no fósforo, no magnésio, na vitamina K, que é fundamental para o metabolismo ósseo. Além de, obviamente, eu investigar o PTH, de eu investigar a função tiroidiana. Então, existe né, as questões hormonais, a osteocalcimina, que está lá associada a essa função tiroidiana também, T3, T4, e a oferta proteica. E quando eu penso na oferta proteica, eu estou pensando no balanço nitrogenado positivo, eu estou pensando em uma dieta que tenha relação caloria-nitrogênio adequada, eu estou pensando em uma dieta em que eu tenho qualidade proteica, em que eu vou criar estratégias
para melhorar a qualidade proteica, a qualidade da dieta. Eu vou oferecer uma dieta menos inflamatória, né? Porque a gente conhece vários alimentos que são pró-inflamatórios. Então, a gente vai fazer um trabalho com essas mulheres, uma das mestrandas, acho que ela está até aqui, a Patrícia, ela vai trabalhar o índice inflamatório da dieta, que é um índice que já existe na literatura, né, e que tem sido associado aí a osteoporose, enfim. Então, a gente vai avaliar a dieta inflamatória em relação com a osteoporose e a sarcopenia. E aí, se eu sei que existe, já que a gente viu lá no começo, que existe uma ação inflamatória dessa sarcopenia, eu vou buscar minimizar esses efeitos, né, inflamatórios da dieta, que vem associada à carne vermelha e tantas outras componentes inflamatórios, e vou trabalhar com os antioxidantes, com os fitoquímicos, com dietas, obviamente, né, de baixo processados, e vou utilizar a nova para classificar a dieta, e utilizar alimentos que não são processados, né, ou de baixo processamento. E, é claro, atividade física associada aí ao tratamento clínico, se for necessário. Porque se eu tiver um paciente avançado, né, com necessidade de suplementação proteica, calórica, a gente lança a mão ali do whey protein, que é uma proteína relativamente barata, e que principalmente no idoso, né, a gente sabe que existe uma debilidade na questão absortiva. Então, por isso que, assim, não existe a dieta da sarcopenia, né, é uma recomendação nutricional do idoso, considerando todas as características fisiológicas desse envelhecimento, digestório, absortivo, e aí eu vou trabalhar dentro dessas características de cada indivíduo, né, como dentro das recomendações da RDA, da ESPEN para proteína, que a gente consegue aumentar um pouquinho a proteína com relação com a ESPEN, né, com as recomendações da ESPEN. Mas, embora eu tenha destacado 3 aqui, gente, não, por favor, assim, a recomendação é completa, né? A gente vai olhar mais para esses e para os que eu citei, claro, mas a dieta ela tem que ser completa, né? Por fim, eu queria também só mostrar duas cartilhas que nós desenvolvemos durante a pandemia, que estão disponíveis no site do curso. Então, falando de saúde óssea, né, o grupo, as meninas que fazem parte do projeto da osteoporose desenvolveram, então, uma cartilha, saúde óssea em tempos de Covid-19, e as meninas que estão lá no projeto do câncer desenvolveram uma cartilha para os pacientes com câncer durante a pandemia Covid-19. Então, elas estão disponíveis lá no site da nutrição, vocês podem acessar, passar para as outras pessoas que precisarem, fiquem à vontade, tá? E o meu obrigada aqui a vocês e ao meu grupo, né, o GEAC, quem quiser nos acompanhar lá, fazendo propaganda agora, né, do nosso grupo, esses são, a minha família GEAC, né, a minha família aqui do Espírito Santo, e tudo isso é por conta delas, né? Por conta desse grupo deles, professor José Luiz também, que é o coordenador do projeto. Aqui foi o nosso primeiro simpósio que nós realizamos no ano passado, e esperamos que ainda a gente consiga fazer esse ano, né? Um virtual, pelo menos, rapidamente, para a gente não quebrar. Então, tem muita gente que está aqui, muita gente que não está. Geise é mestranda, tem muita gente aqui que vai ser mestra, né? Vai entrar agora comigo no mestrado, que, enfim, faz parte do GEAC. Quem é GEAC sempre, né? A gente brinca. Então, meu muito obrigada, novamente a equipe aqui, a organização do evento, e desculpa que eu passei do horário, e estou aberta aí às perguntas. Oi, Val, tudo bem? Tudo bom? Está embaçado. Acho que agora... acho que agora, se você quiser... Isso. Bom, gostaria de agradecer, acho que foi, assim, né, de suma importância aí todos os seus
as suas pontuações, né, em relação... acho que se você quiser parar de compartilhar, Val, acho que Isso. que dá. Foi, né? Acho que as suas pontuações foram excelentes aí, né, em todas as, né, as esferas, em relação ao, né, à metodologia, em relação a toda a parte, né, principalmente agora no final, que você, né, abriu um pouco aí para alimentação, para os nutrientes, falou da nova, né, falou da prevenção, tratamento, acho que, né, foi bem importante aí todas as pontuações. Eu queria abrir para perguntas, se alguém tiver com acesso ao bate-papo, aqui ao chat, ou se quiserem abrir o microfone, se vocês estão com essa função, né, essa função aí, pode ficar à vontade. Estou tentando encontrar aqui. Deixa eu ver, vamos ver aqui. Eu não sei se as pessoas estão com acesso ao chat. A gente tentou mudar isso lá pedir para a instituição mudar isso para mim, né? Mas se alguém tiver com o microfone, se quiser fazer alguma pergunta. Alguém quer abrir o microfone? Não? A gente precisa ter vergonha, né? Val, Mas tudo engraçado. bom? Oi, Silvia, tudo? Oi, Silvia. Valéria, tudo bom? Val, só abrir o microfone aqui só para te dar um abraço, te mandar um beijo. Obrigada, Falar Silvia. que trabalho lindo que você está fazendo aí, que coisa maravilhosa. Eu tenho acompanhado as tuas publicações, apesar de não trabalhar nessa área, mas dá um orgulho muito grande na gente saber que colegas estão contribuindo tanto assim, né, para o desenvolvimento da ciência, da nutrição, para essa parte tão importante, né, da gente construir conhecimento que ainda está no comecinho, né? Eu sei que vocês estão trilhando um caminho de sucesso aí, que vocês vão longe com tudo isso. Então, só para te dar um beijo e para te dar os parabéns, obrigada, tá bom? Obrigada, Silvia, obrigada mesmo. Eu acho que é isso, assim, a gente tem muito a aprender ainda, né, principalmente em relação às recomendações nutricionais. A gente tem discutido, assim, trabalhos, né, vamos tentar fazer trabalhos agora de intervenção. Os trabalhos de intervenção já requerem, né, uma questão financeira também, né, óbvio, de recurso para esse suplemento, de apoios. Então, a questão da recomendação é algo que tem que avançar muito ainda, porque a gente acaba usando a recomendação do idoso mesmo, né? Então, os idosos com osteoporose, que a gente já sabe, os micronutrientes que são fundamentais, e a recomendação mesmo, né? Energético, proteica, e também se a gente aumenta muito proteína, que é sempre uma questão, né? As pessoas sempre gostam muito de aumentar a proteína. Mas se a gente tiver uma dieta hiperproteica, a gente faz hipercalciúria. Então, se eu quero promover preservar cálcio, eu não posso dar 2 gramas de proteína para esse idoso. Né? Além de, antes disso tudo, eu tenho que avaliar a função renal. Não vou sair lá suplementando proteína sem avaliar a função renal de um grupo que a gente já sabe que tem uma velocidade de filtração glomerular diminuída. Então, esse cuidado mesmo, né, com a alimentação, com as estratégias nutricionais. Então, não tem milagre, tem nutrição, né, isso que é importante. A nutrição, a base da nutrição, a nutrição dietética mesmo, um idoso que geralmente ele vai ter comorbidades, então a gente vai ter que cuidar de tudo junto, mas pensando sempre na qualidade do nutriente, nessa preservação, em resgatar mesmo, né, essa dieta da casa, né, do idoso, então estimular esse consumo consciente e dos alimentos não processados, né, e de qualidade. Muito legal. Deixa eu perguntar uma coisa. Posso, Valéria? Claro, não, claro. É que a minha travou aqui, minha tela, por isso. Ah, tá. Não, eu fiquei pensando, quando você estava apresentando, Val, a respeito dos médicos que têm cuidado dos idosos, né?
A gente tem algumas experiências familiares aí de médicos que gostam muito de uma suplementação, vitamina D, agora todo mundo suplementa vitamina D, né? Tá uma coisa assim, cálcio, então, tem várias estratégias de suplementação de cálcio. Eu queria saber como é que você vê isso, né? Eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo é importantíssimo, até para determinar alguns parâmetros, como você está falando, né? Porque a gente, como nutricionista, assusta com a quantidade de suplementos que as mulheres, a partir da menopausa, hoje recebem indicação dos profissionais, né? E aí eu fico meio preocupada com essa suplementação doida, né? Entra com reposição hormonal, né? Eu já vi caso familiar, né? De ginecologista prescrevendo testosterona para aumentar a força e né, a capacidade muscular. E aí, como é que você vê isso? Como é que está esse cenário hoje? Então, como eu estou aqui, sim, eu dentro de um hospital escola, isso não é muito evidente, assim, a gente tem o médico que é o parceiro daí, que ele, na verdade, convidou a gente para começar esse trabalho com as mulheres pós-menopausadas e com osteoporose. Ele não prescreve reposição hormonal, assim, a gente tem esse dado, mas a gente, assim, só em extremos necessidades, eles têm um protocolo, e acho que 20% das mulheres recebem terapia de reposição hormonal, mas a gente tem, em termos de suplementação, a gente tem esse dado também, tem dados bioquímicos, a grande parte recebe suplementação, é meio que protocolo, né? Diagnosticou suplementação de cálcio e vitamina D. Mas, assim, na prática, eu ouvindo e também vendo, isso tem sido, né, principalmente a vitamina D, agora com o Covid, né, e o pessoal falando da questão da vitamina D, que melhora a resposta imune, isso não é novidade para ninguém, mas assim, eu não preciso suplementar, né, só preciso me expor ao sol e consumir peixes e tudo mais. Mas isso eu acho que é um problema, né, e aí o que a gente sempre fala, inclusive hoje, em uma disciplina, a gente falou sobre isso, da hipercalcemia, né, porque quando eu tenho doses elevadas de vitamina D, eu vou ter hipercalcemia, e começa a ter outros problemas, que é a formação de cálculo renal, porque esse paciente já não filtra direito, e aí calcificações desnecessárias. Então, eu acho que a gente sempre tem que se pautar, principalmente o nutricionista, né, na dosagem bioquímica, no diagnóstico da deficiência, para ir suplementar. Eu tenho falado muito isso com os alunos, porque parece assim, vamos suplementar, porque vitaminas e minerais sempre é bom. Depende para quem, né? Então, às vezes eu tenho um idoso com uma super alimentação e que tudo bem, tem secreção gástrica diminuída que afeta a absorção do cálcio, tem diminuição lá das vilosidades, atrofia que reduz a absorção, e isso a gente sabe, é uma realidade fisiológica, né? Mas isso não quer dizer que já é aquela história, é idoso, então suplementa, né? Eu acho que nós temos que fazer essa contramão mesmo, de suplementar na necessidade, de garantir alimentação, e de aí, em um tratamento, né, fazer a suplementação. Mas o médico aqui, ele não faz superdosagem, ele é muito consciente nessa questão da suplementação. Mas ainda assim, a gente não avaliou esses dados do suplemento, não avaliamos, assim, essa influência, se tem ou não influência. Mas não é gritante, assim, os dados não são tão gritantes em termos de superdosagem. E, assim, uma outra coisa que eu acho importante, que a gente vê muito, é esse autoconsumo ainda, assim, né? Porque não é controlado, tá lá na gôndola, eu vou lá e pego, com a caixa colorida, com a suplementação que é mais agora com vitamina C e vitamina D para o Covid, as pessoas estão assim, né? Se auto-suplementando. Então, isso tem uma implicação, principalmente a médio e longo prazo, com certeza.
Eu acho que às vezes é um risco até muito maior, às vezes, né, Val? Exato. Entra até um risco aí. O Val, eu estava lendo outro dia também, a gente estava conversando sobre isso, da suplementação de aminoácido isolado, como a leucina, né, em relação ao tratamento da sarcopenia, né? Tem-se alguma coisa conclusiva? Já tem, né? Eu sei que tem vários, né, em relação a isso, da leucina. Porque a leucina, ela tem realmente, assim, para força muscular, né? Ela tem um papel lá na mTOR, né? Todo aquele metabolismo da proteína. E, então, a leucina, ela é, acho que, um grande aliado também da suplementação. Mas aí é a mesma coisa que eu falei, assim como o whey, não está direcionado, não tem assim, eu sei que o whey melhora, a leucina melhora. Eu posso suplementar esses dois? Pode. Assim, não conseguir atingir pela dieta, o consumo é deficiente, eu vou suplementar. Mas não tem uma dosagem fechada para sarcopenia. A gente tem os ensaios clínicos, os estudos, né, tem mostrado em populações específicas, mas eu não tenho, assim, o quanto de leucina eu vou oferecer e por quanto tempo. Então, é uma estratégia nutricional? Acho que é, e acho válido, acho leucina, assim, muito, assim, o efeito da leucina é, né, inquestionável. Os trabalhos já mostraram isso em várias condições de saúde, doença, mas a gente não, né, mas para a sarcopenia é um recurso, mas aí as recomendações das DRIs, né? Então a gente não tem uma recomendação específica para então, dentro daquele 1.5 lá que a ESPEN nos deu, ainda bem, né? Porque aquele 0,8 da RDA não dá. Então, usando 1.5, aí eu consigo distribuir essa proteína da melhor forma possível, né? Que eu acho que é isso que... Porque quando eu penso na suplementação, eu vou pensar num indivíduo muito ativo, né? Com uma necessidade muito aumentada de proteína, e que não é um idoso sarcopênico, porque esse idoso ativo, ele não é sarcopênico. Então, assim, se eu usar 1.5, e aí dentro desse 1.5 eu uso whey, eu uso leucina, com estratégias de resposta mais eficiente. Mas, além disso, eu vou ter que avaliar a função renal, vou ter que avaliar já uma série de outras questões, né? Para um idoso que talvez não seja muito ativo. Então, para eu dar 2,5 de proteína para ele, eu não tenho essa recomendação em nenhuma diretriz, né? Nem para o esporte. Então, a gente acaba assim discutindo esse 1.5 por quilo de peso com qualidade proteica. Aí nessa qualidade entra leucina, isoleucina, os ramificados e o whey, que tem uma biodisponibilidade muito alta e que a gente consegue, né, trabalhar suplementos, colocar ao longo do dia. E aí, falando da proteína, o mais importante dessa proteína é ela ser distribuída ao longo do dia também, né? A gente não ter suplementações pontuais. Então, pensando na oferta mesmo, em todas as refeições, então eu tenho esse 1.5 dividido em 5 refeições, e aí eu vou promover essa qualidade proteica, reduzindo os fatores tão inibidores, melhorando forma de preparo, e aí a técnica dietética é muito importante para a preservação dessa proteína, para a preservação desses nutrientes, então é um conjunto. Mas eu, assim, em termos de dosagem, não existe. Eu vou dar uma dosagem de leucina. O que a gente tem é isso. Dentro da recomendação, o que a gente pode melhorar com a qualidade proteica? Posso incluir o whey, incluir os ramificados de uma forma geral, que naturalmente vão fazer toda a função específica naquele metabolismo da mTOR e do músculo. Ótimo, ótimo. É que senão cai naquela, né, aquela velha história de que o aminoácido ele tá chegando aí como salvação, né? E não é a história assim, né? Acaba aí superestimando quantidades aí, e isso acaba tendo um risco muito maior, né?
Então, eu também, né, penso como você, que eu vejo, às vezes, até um problema em relação a isso, né? Que sai os estudos aí e cai como na história da glutamina também, né? Aquela É, velha história, né? Então, tem que tomar bastante cuidado mesmo. Mais alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não? Valéria, Oi, quem? Angélica. Oi, Val. Né? Quem? Oi, Val e Valéria, Angélica. Oi, Tudo tudo bem, bom? gente? Tudo bem, e você? Tudo bem também, de parabenizar pela palestra, né? Quanto que é importante. E, assim, eu falo um pouco de sarcopenia, não nesse nível todo aí de informação, então sempre vem complementar, né? E trazer mais esclarecimento. E eu queria só comentar com vocês que eu assisti uma palestra esses dias falando do sono e o músculo esquelético, né? E assim, não era com esse objetivo para os idosos, mas isso a gente sabe que às vezes eles não dormem direito também e pode Sim. interferir, né, nessa diminuição da massa muscular esquelética, né? Então, Porque se a gente pensa, assim, fisiologicamente pensando que o GH, ele tem essa produção noturna, né, e que o tempo de sono é fundamental para isso, assim, possivelmente, estou pensando aqui no GH, né, como uma questão muscular com sono. Existem uns questionários também muito bacanas que avaliam o sono, que são simples também de rastreio, e que acho que vale a pena, às vezes, né, a gente avaliar isso. Aí é aquela coisa de pensar no completo mesmo, né, no pacote inteiro. Mas eu acho que pode, não conheço, Angélica, assim, algo que a gente não estuda aqui, mas pensando na fisiologia, né, e que o GH ele tem essa questão da produção noturna, do tempo de sono, e a gente não fala para o bebê dormir, né, para ele crescer, o bebê tem que dormir para crescer, né? sim, com certeza. Então, né? Eu acho isso, e eu acho que é aquela questão do ritmo circadiano também, né? Existem trabalhos também mostrando que hoje é outro termo da nutrição, a cronobiologia, né? E mostrando o impacto também do dia, da noite, no controle, né, do peso corporal. Então, eu acho fundamental, assim, eu acho que é isso, né? Não tem um fator único, não tem, né? Não é só a idade, ou só ser sedentário, ou só a dieta. Acho que é realmente esse conjunto todo, né? Do cuidado desse idoso. E não só idoso, né? Porque aquele estudo mostrou que as pessoas abaixo de 50 foram as que tinham, né, uma condição pior. Entendi. Muito bem, um beijo, né? Obrigada pela palestra. Imagina, eu que agradeço, gente. Val, mas você sabe que esse estudo que você colocou aí, né, das pessoas de meia idade aí até chama atenção, né, porque é né, algo assim completamente fora do que a gente está acostumado na realidade, né, que é um pouco fora aí do que a gente espera, né. Então, por Pode exemplo, falar. nesse grupo que é o mestrado da Geise, nós não encontramos sarcopenia. Então, são idosos, a gente tem idosos lá de 85 anos no grupo, são as mais animadas, inclusive, e a gente não teve sarcopenia, assim, não teve sarcopenia, né? No final mudou o trabalho dela todo, porque a ideia inicial era, né, de osteosarcopenia, um grupo de mulheres pós-menopausada com osteoporose. A gente vai achar sarcopenia. Não, assim, não. São mulheres que têm uma alimentação relativamente boa. Tem um outro grupo que trabalha com alimentação, que é do professor José Luiz, que eles trabalham mais com consumo. São ativas, não fumam, não bebem, e tem um tempo de menopausa grande, que isso faz diferença também, né? Mas, assim, foi uma surpresa muito grande, não sarcopenia no grupo. Será que também está relacionado ao fato de, né, quando se teve não lembro exatamente em que época, mas se teve uma discussão muito grande em torno da osteoporose associada ao envelhecimento, né? E será que essas pessoas que na época desse boom da osteoporose
jovens naquela época e agora chegaram na fase idosa, já se prevenindo antes, né, da famosa osteoporose. Então, por isso que... Não, com certeza, eu acho que tem esse cuidado, e aí está muito relacionado a esse envelhecimento populacional, esse cuidado melhorou, esse cuidado é mais precoce, então as mulheres, elas vão, principalmente as mulheres, né, elas vão mais ao ginecologista, já desde o que é uma questão lá da gestação, depois ela vai com o filho, então ela está sempre em contato com o médico, né, depois ela vai se cuidando, então eu também acho que tem esse cuidado precoce, que é muito maior hoje, né, do cuidado precoce, e no caso das nossas, a gente também acredita nessa suplementação, que já acontece há muito tempo, de cálcio e vitamina D, né, que pode ser outro fator, elas são tratadas já, né, então, mas que existe, eu acho, essa questão também, que leva a esse aumento da qualidade da expectativa de vida, que está aumentando o crescimento populacional do idoso, por conta desse cuidado precoce. As pessoas ouvem mais, né, falam mais sobre isso. Então, tem mais informação, desde a atenção primária, né, com a saúde da família. Eu acho que é um reflexo de políticas que vieram acontecendo, né, e esse cuidado ali da primária, atenção primária é fundamental, eu acho, né, no meu entendimento, que é um dos pilares do cuidado, né, dessa população. Legal. Tem uma pergunta aqui, mas acho que não é bem tanto uma pergunta, mas ela queria mais saber se o teste é validado, mas acho que você trouxe aí na palestra, né? Que ela ouviu, a Júlia, eu ouvi falar sobre um estudo que envolvia levantar da cadeira e caminhar em uma distância curta. Eu acho que é aquele estudo que você trouxe, né? Que é um teste que você coloca, né? Dos 3 metros, não é? Um teste de... Isso. A medição do tempo era considerada para avaliar a sarcopenia. Esse é um teste validado? É um teste validado, é indicado pelo consenso europeu, né, pelas diretrizes de osteoporose, o grupo de osteoporose do Brasil, validado. A gente usa ele tem aquele tempo de 20 segundos que está lá no consenso, é o teste validado. Legal. Mas então é isso. Bom, então eu gostaria de agradecer, né? Agradecer, Valdete, aí por todas as suas considerações, suas pontuações e a excelente qualidade da palestra, né? Eu acho que foi de um ganho muito grande, né, a todos aí. Gostaria de agradecer também a todos os participantes aqui presentes, né? Espero que vocês tenham assinado a lista. Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo aqui, tá bom? Muito obrigada, Val. Tá? Obrigada, gente. Obrigada, é um prazer estar aqui. Estou sempre à disposição para contribuir com todos. E assim que precisarem, depois eu mando esses artigos também, disponibilizo, não tem problema nenhum. Tá? Muito, muito obrigada, uma boa noite a todos e uma excelente semana a todos. Obrigada. Bom, pessoal, agora eu gostaria de agradecer, então, a presença de todo mundo. Na quarta-feira, a gente tem mais, né, 2 palestras, umas 10 da manhã e umas 20 horas da noite, onde se encerra aí o nosso simpósio. Então, muito obrigada pela presença de todos e até quarta-feira, tá? Um abração. Tchau, tchau.